Capítulo 4. Continuação do primeiro Código da Felicidade. A era da obesidade emocional e do padrão tirânico de beleza. Durante a intervenção de Marco Polo na história de Bill e Elisa, uma das modelos mais fotografadas e mais bem pagas da atualidade estava presente. Seu nome era Catilina. Um termo que Marco Polo usou não saía de sua cabeça. Obesidade emocional. Não conseguiu se conter, indagou. Dr. Marco Polo, sou modelo fotográfica, estou em Israel por causa de alguns projetos na minha área, mas pedi uma pausa nas sessões de fotografia, deixei mais de 20 profissionais para poder assistir a sua aula. Era por curiosidade, confesso, mas estou abalada. Percebo que estou aqui por mim, pela minha saúde mental. Seu termo obesidade emocional me tocou muito. Já estive em mais de 60 países, mas jamais ouvi essa expressão. Marco Polo não tratava as celebridades de forma diferente dos anônimos. Sem meias palavras, perguntou: Você se cobra demais? Sim, vivo me punindo, sou altamente exigente. Coloca defeitos em seu corpo? Quando Marco Polo fez essa pergunta, muitos deram risadas. Parecia estupidez perguntar a uma modelo belíssima, cortejada a cada momento, se via defeitos no próprio corpo. Todos esperavam uma resposta negativa, mas Kate foi lacônica. Todos os dias vejo meus defeitos, vivo depressiva. As pessoas estavam incrédulas. Marco Polo deu um leve suspiro e, fitando primeiro a modelo e depois a plateia, anunciou um dado alarmante. Anualmente, em todo o mundo, 4 milhões de pessoas morrem em consequência da obesidade física, um fenômeno dramático. Mas a obesidade emocional destrói tanto ou mais que a obesidade física, e, no entanto, ninguém fala sobre isso. Quais são os sintomas da obesidade emocional? Perguntou Kate. Você deve viver algum deles: cobrar-se demais, punir-se com frequência, reclamar muito, ser escravo dos padrões tirânicos de beleza, sofrer pelo futuro, chafurdar na lama das preocupações. As pessoas comem as próprias emoções? Perguntou Sofia, para instigar o debate. Sem dúvida, uma pessoa emocionalmente obesa come de acordo com seu estado emocional. A dieta emocional é algo vital para você ser líder de si mesmo, autor da própria história. Sem essa dieta, algumas pessoas desenvolvem anorexia ou bulimia, outras assaltam geladeiras e ganham peso. Profundamente emocionada, Sofia comentou: O padrão tirânico de beleza constrói cárceres mentais. Apenas 3% das mulheres se veem belas. Mais de 1 milhão delas sofrem pelos defeitos que elas mesmas colocam em seus corpos. Neste exato momento, há milhares de garotas pensando em desistir da vida porque seu corpo não está de acordo com o padrão insano imposto pela indústria da moda dos comerciais. Marco Polo apontou que até uma parte significativa da indústria cinematográfica discrimina as mulheres. Você conhece algum filme em que 2 gordinhos têm um romance? Só comédia. Se há cheinhos, o filme é comédia. Até nos desenhos, como Shrek. Muitos sorriram, mas tinham vontade de chorar. O que fizeram conosco? Estamos emocionalmente obesos, afirmou Kate. Com os olhos cheios de lágrimas, várias das minhas amigas modelos são infelizes, não poucas doentes. Antes de desfilarmos, ficamos 6, 7 horas sem comer para não termos nenhuma saliência no abdômen. Somos objetos descartáveis nessa sociedade de consumo. O que fazer, Dr. Marco Polo? O pensador da psiquiatria recomendou: mudanças na psique não são miraculosas nem rápidas. Depende do treinamento do eu, da formação de uma plataforma de janelas light ou saudáveis. Mas é possível virar o jogo. Diariamente, grite no silêncio de sua mente que você é livre, bela, fascinante. Proteste. O povo que não se manifestar nunca se livrará do ditador. A mulher que não protestar nunca se livrará da ditadura da beleza. E lembrou a tese do mestre dos mestres de amar o próximo como a si mesmo. Antes de namorar uma pessoa, namore a vida. Antes de amar alguém, seja apaixonado por você. A reação foi imediata na plateia. Eu sou belíssima, declarou uma mulher paraplégica. Eu sou demais, proclamou uma garota gordinha. Esse momento foi uma festa. Todos no alto da montanha começaram a abraçar uns aos outros, celebrando a vida, elogiando-se mutuamente. Milhares de mulheres se emocionaram ao assistir pela internet ao relato de Kate. Cerca de 820 adolescentes que tinham anorexia nervosa, muitas
pesando entre 30 e 40 quilos, cadavéricas. Portanto, descobriram que eram obesas emocionais, estavam obesas de autocobrança e de autopunição. Olhavam-se no espelho e se viam gordas. Eram resistentes no tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico, mas através dos códigos da montanha passaram a ir às consultas mais leves, mais abertas aos terapeutas. Júlia, filha de um juiz de direito na Argentina, media 1,67 de altura e pesava 29 quilos. Estava morrendo, mas ninguém conseguia convencê-la de que estava magérrima. Era tão fechada com sua psicóloga que tapava os ouvidos no ambiente terapêutico. Não queria ouvi-la, estava obesa de si mesma, só queria ouvir os fantasmas que a assombravam. Mas os debates de Marco Polo começaram a libertar seu eu, levando-a a destapar os ouvidos do seu coração. Em lágrimas, ela disse para sua psicóloga: "Preciso emagrecer meu ego, me ajude a me desinflar de minhas falsas verdades." Júlia descobriu que ser feliz não é ter um corpo perfeito, mas uma emoção livre. Parou de se autodestruir e a partir daí criou um canal nas redes sociais para ajudar outras jovens com anorexia e bulimia a se desinflarem de suas crenças autodestrutivas. Marco Polo tinha descoberto também a síndrome do PIB, padrão inatingível de beleza, ou síndrome da Barbie, que gerava insatisfação, asfixia da autoestima, irritabilidade, baixo limiar para frustrações, autocobrança e outros sintomas. As suas propostas produziram uma luz no túnel escuro das sociedades exclusivistas. A partir delas, as mulheres deixaram de ser frágeis, caladas, servas do sistema, e deram início a um movimento internacional de protesto contra o padrão tirânico de beleza, chamado Somos Todas Belas. Elas começaram a sabotar marcas de roupas, de joias, relógios e celulares que usavam apenas modelos magríssimas, fora do padrão normal. Mais de 1 bilhão de mulheres têm sintomas da síndrome PIB. Além disso, 70 milhões de pessoas sofrem de transtornos alimentares no mundo, como anorexia, bulimia e vigorexia, um número maior do que os mortos na Segunda Grande Guerra Mundial. O movimento Somos Todas Belas começou a resgatar milhares de pessoas, inclusive da automutilação e do suicídio, porque ficaram conscientes de que o padrão tirânico de beleza produzia a mais inumana obesidade emocional, gerando infelicidade coletiva. Começaram a ter um caso de amor com elas mesmas. Em sala de aula, professores começaram a declarar ao menos uma vez por mês que seus alunos eram inteligentes e belos, inclusive aqueles com defeitos anatômicos, os baixos, os que não tinham o corpo e o rosto padrão, Barbie. Começaram a abraçar e valorizar os que tinham obesidade e sobrepeso. Eles deveriam cuidar do corpo, mas para serem mais eficientes como educadores, precisariam primeiro se amar, se valorizar e emagrecer o próprio ego. Pais começaram a declarar para seus filhos que a beleza está nos olhos de quem vê. Alunos começaram a protestar nas redes sociais contra a ditadura da beleza e a baixa autoestima. Foi poético, belo, encantador. A humanidade tornou-se um pouco mais feliz. Mas, no alto da montanha, nem todos estavam animados com as palavras de Marco Polo. Havia 4 homens na periferia da plateia, 2 de cada lado, com seus cérebros obesos de raiva, ódio, sentimentos de vingança. Seus rostos estavam parcialmente encobertos por capuzes, maneavam a cabeça indignados. Veja como as pessoas ficam fascinadas com as teses desse psiquiatra. Elas se propagam como vírus. Ele tem de ser varrido da face da terra, comentou baixinho um com o outro. Ninguém notara esses lobos furtivos. Enquanto isso, Marco Polo fez mais uma de suas afirmações bombásticas. No cérebro humano há mais lixo e aterros sanitários do que nas cidades mais poluídas do mundo. Para quem treina esvaziar a própria mente todos os dias, o prêmio é altíssimo, um reino. Por um lado, o prêmio é um misterioso reino dos céus, que está além dos limites da ciência. Por outro, refere-se ao reino da emoção, comentou o Dr. Alberto, intelectual do Vaticano. Parabéns, Dr. Alberto. Os códigos do mestre da emoção nos levam a encontrar um tesouro que reis não alcançaram.
Eu sou um príncipe, um dia serei um rei, e discordo de sua posição, protestou um príncipe europeu. Se autopromovendo, disse, os reis adquirem tesouros que os mortais jamais alcançam. Marco Polo olhou bem em seus olhos e o derrubou do pedestal de seu orgulho. Muitos homens querem ser empresários, muitos empresários querem ser políticos, muitos políticos querem ser reis e muitos reis querem ser deuses. Mas o único homem que foi chamado de Filho de Deus disse mais de 60 vezes que queria ser um simples homem, sem cor, raça ou nacionalidade, um homem que sonhava fazer a humanidade feliz. Se não encontrar esse tesouro, príncipe, você jamais terá uma coroa em sua emoção. Você será paupérrimo. Todos ficaram paralisados ao ouvir mais essa tese. Nunca a humanidade foi tão culta, mas nunca o individualismo se infiltrou tanto em nossa mente. A única solução seria a mudança de paradigma da educação mundial, da era da informação para a era do eu como gestor da própria mente. Mas, infelizmente, a educação nacionalista nos prepara para dirigir grandes corporações, mas não a única empresa que não pode falir, a mente humana. Embora os professores sejam vitais no processo de formação da personalidade, o sistema educacional está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Não estamos formando pensadores. Depois dessa reflexão, um professor de psicologia da Inglaterra, Dr. David, comentou emocionado: as suas palavras me impactaram, Dr. Marco Polo. As potências europeias, das quais meu país faz parte, levaram muitos milhões de africanos para as Américas nos séculos passados. Mas neste debate é difícil não concluir que o tempo da escravidão não terminou, apenas mudou de endereço. E fez uma pausa. Era possível ver gotas tímidas de lágrimas correndo dos olhos desse respeitado psicólogo. Ele também se preocupava com o futuro da humanidade. Em seguida, completou seu arguto raciocínio. Por não treinar o esvaziamento do próprio ego, há centenas de milhões de escravos emocionais, encarcerados pelo medo, pelas preocupações, pelo sofrimento em relação ao futuro. Nosso silêncio sobre esse cárcere mental é atroz. Corretíssimo, apontou Marco Polo, e perturbou todos, indagando. E os cárceres digitais? Steve Jobs, em uma das suas últimas entrevistas, disse que não dava tablet para os filhos, pelo menos não para usarem livremente. Não há informação sobre as consequências dessas ferramentas tecnológicas, mas, em minha experiência, seu uso indiscriminado pode causar tanta dependência quanto as drogas. Retire o smartphone de um adolescente por uma semana e teremos sintomas da síndrome de abstinência, como humor depressivo, ansiedade, insônia. Será que somos mesmo uma sociedade livre? As redes sociais nos entulham com milhares de contatos, acrescentou Sofia. Mas raramente entramos em camadas mais profundas das nossas relações. Nunca a solidão foi tão dramática quanto na era digital. A solidão é tão devastadora na era digital que jovens e adultos quase nunca conseguem ficar a sós por 30 minutos sem olhar para as telas digitais que asfixiam sua emoção e desenvolvem um tédio mordaz. Eles não se suportam, não são amigos, nem fãs de si mesmos. Por isso, transformam celebridades do esporte, da música e do cinema em deuses. É uma loucura, expressou o mediador do debate. Marco Polo ainda acrescentou que esse era um dos motivos porque o Homo sapiens moderno, em geral, não sabia elaborar a própria dor. Se reconstruir no caos, atravessar crises. Eu sou aluna de uma grande universidade da capital brasileira. Por favor, precisamos aplicar técnicas de gestão da emoção no meu curso, disse Micaela. Depois fez uma pausa, lacrimejou e contou o motivo. 3 amigas minhas se suicidaram. Todos se emocionaram ao ouvir suas palavras. Sofia foi até ela e a abraçou. Muitas pessoas estavam mentalmente esgotadas e também precisavam proteger a própria emoção. Marco Polo falou com clareza e convicção. Esvaziar o ego é fundamental, não apenas para criar, para libertar a imaginação e contemplar o belo, mas também para prevenir transtornos emocionais. Como esvaziar o ego, doutor?
Ouvi várias coisas muito interessantes nesta montanha, algumas de tirar o fôlego, mas parece tudo muito teórico para mim, indagou Micaela, a estudante brasileira, com sinceridade. Marco Polo amava pessoas que falavam sem medo sobre os fantasmas que as assombravam. Comentou sobre uma poderosa técnica de gestão da emoção que abordaria múltiplas vezes em seus debates. Todos os dias, o eu deve se esvaziar do lixo mental. É a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Realizada no silêncio mental, pode ser fundamental para isso. E explicou que a dúvida é o alicerce da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Todos os dias deveríamos duvidar dos nossos preconceitos, da autocobrança, do sentimento de incapacidade, da timidez. Diariamente deveríamos também criticar pensamentos perturbadores, ideias de autopunição, emoções tensas. Deveríamos ainda gerir emoção, impugnar nossos medos, não ser escravo de nossas falsas crenças. Há um grito de guerra que o eu deve dar todos os dias, não contra pessoas, mas contra seus cárceres mentais. Em seguida, Marco Polo falou sobre a sofisticada teoria da âncora da memória. Disse que esse era um fenômeno inconsciente, era o território de leitura do córtex cerebral, em determinado momento existencial. Se a âncora está fixa numa janela traumática, não conseguimos raciocinar e não preparamos para lutar ou fugir. Não conseguimos raciocinar e nos preparamos para lutar ou fugir. Esvaziar o ego alarga as fronteiras da âncora da memória, abre janelas light, saudáveis, que contêm milhares de dados para darmos respostas inteligentes nas situações estressantes. Micaela abriu um sorriso, começou a ser iluminada. Espere, deixe-me ver se eu entendi. Quem quer morrer, na realidade, é vítima da âncora da memória, das áreas sombrias da própria personalidade? Mas ao aplicar a técnica do DCD diariamente para esvaziar o ego, temos a chance de deslocar a âncora das fronteiras das janelas doentias, que financiam a autopunição e o suicídio, para as áreas das janelas que preservam a vida? Marco Polo e Sofia aplaudiram seu raciocínio brilhante. Parabéns, você foi fantástica, disse Marco Polo. Mas não se esqueça de que todas as pessoas que pensam em suicídio precisam de tratamento. A técnica DCD, entretanto, é um complemento importantíssimo. Bravo, disse um professor de ciência política de Nova York, Dr. Bill Carson. Finalmente compreendi por que muitos membros dos partidos políticos costumam ser tão desinteligentes. Eles são vítimas da âncora da memória, são mentes adestradas. Nunca treinaram a própria emoção para esvaziar o ego. Seu eu não é autor da própria história. Por isso fazem uma defesa cega de seu partido e de sua ideologia. Quem não é capaz de fazer críticas ao próprio partido e aos seus líderes não tem uma mente livre, vive sob uma ditadura intelectual, ainda que defenda a democracia. Mais aplausos. E das inferências da plateia era altíssimo. Sofia comentou de forma contundente. Uma mente radical, preconceituosa, impulsiva, punitiva ou autopunitiva é uma mente que se autoabandonou. Fazemos diagnóstico de psicoses, depressão, síndrome de pânico, mas não fazemos diagnóstico da solidão, do autoabandono. Se a sociedade nos abandona, a solidão é suportável. Mas, se nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável. Muitos ficaram impactados com o raciocínio de Sofia. A era digital se transformou na era da solidão, apontou Richard, um brilhante mente do Vale do Silício. Por isso, robôs sexuais com biotipo de mulher estão se transformando atualmente em amantes de milhares de homens. Marco Polo tinha uma enorme preocupação com esse fenômeno e aproveitou para expor o que pensava sobre ele. As mulheres robôs só falam o que esses homens solitários querem ouvir, não exigem nada em troca, elogiam seus amantes o tempo todo. Em 2 décadas, milhões de seres humanos terão vínculos afetivos com essas máquinas. É um desastre para as relações humanas.
Aquele que não esvazia o próprio ego não constrói pontes que o liguem a pessoas concretas, inclusive nas redes sociais. Finalmente chegou ao fim a exposição do primeiro Código da Felicidade. Milhões de pessoas ficaram atônitas com tudo que ouviram. Não imaginaram que um discurso lido e relido à exaustão ao longo da história tinha um tesouro inexplorável em seu subsolo. Porém, antes da conclusão, um participante fechou a questão com chave de ouro. Diante dessa exposição, podemos afirmar, Dr. Marco Polo, que em nosso cérebro construímos mais presídios de segurança máxima do que nas cidades mais violentas do mundo? Discorreu Menahim, um judeu praticante, membro da Inglaterra de Israel. Como sou cristão, fico feliz que o Senhor esteja debatendo sobre a mente de Jesus, esse famosíssimo judeu, sem a contaminação da religião, mas sob a ótica da ciência. Jamais imaginei que esse homem tivesse decifrado os códigos da felicidade e da saúde mental 2 milênios atrás. Quero me apropriar desses ensinamentos. Quero esvaziar meu eu para julgar menos e abraçar mais, inclusive os palestinos. Suas palavras geraram uma emoção geral. Todos os presentes o aplaudiram. E aproveitando a fala do israelense, Marco Polo encorajou os presentes a se abraçarem como membros da família humana. Foi poético ver psiquiatras, psicólogos, críticos literários, intelectuais, cineastas, judeus, palestinos, europeus, asiáticos, americanos, que nunca abraçaram estranhos o fazerem pela primeira vez. Foi um brinde à humanidade combalida, fragmentada, asfixiada. Mas alguns não brindaram. Os inimigos de Marco Polo, que faziam plantão para ouvi-lo, saíram na surdina.